Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco da forma como viu esta aproximação entre a administração de Joe Biden e o regime das Filipinas. Num quadro mais geral, pedia-lhe essa perspectiva, embaixador, no quadro mais geral em que, aparentemente, os Estados Unidos continuam a estar interessados em, de alguma forma, rodear, não vou dizer cercar, mas rodear a China de elementos que possam estar ao lado dos próprios Estados Unidos, nomeadamente em termos militares. Recordando que é um pouco isso que a administração Biden tem tentado fazer com a Austrália, numa altura em que a Austrália é liderada por um governo que é aparentemente um pouco mais à esquerda que o governo anterior, mas que de qualquer modo mantém, naquilo que tem a ver com a segurança da própria Austrália, mantém a linha de rumo do anterior governo, não lhe parece? Os Estados Unidos têm, como nós temos vindo a sublinhar, como principal adversário e como principal adversário estratégico a China. E a China, pelo seu posicionamento, digamos, nos últimos anos, a China tem assustado os seus vizinhos, os próprios vizinhos da China. Todos, de Exato. forma geral. Mesmo aqueles que com a China têm uma fortíssima relação de natureza económica. E por isso mesmo, os Estados Unidos aparecem para alguns desses países como o contraponto para os poder, digamos, dar alguma segurança. Não há uma organização de segurança como existe na NATO, no quadro europeu e transatlântico, mas há acordos de natureza bilateral entre os Estados Unidos e os países da Ásia e da Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos têm relações, como digo, de natureza bilateral, cada uma diferenciada, algumas com fortes dimensão histórica. Estamos a lembrar-nos daquilo que se passou com o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, da desnuclearização do Japão, da quase neutralização do Japão, e depois o susto que o Japão tem vindo a apanhar por parte da China e também por parte da Rússia, vale a pena dizê-lo, relativamente às Ilhas Kurilhas e ali algumas zonas de soberania na sua proximidade. E o Japão tem vindo a reforçar a sua opção no sentido de se mobilizar militarmente um bocadinho contra aquilo que era a própria lógica da criação do Estado japonês depois da Segunda Guerra Mundial. Nós verificamos que há uma situação que se mantém há muitos anos e com uma fortíssima tensão, que é a situação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul, que é um aliado americano, onde estão tropas, e aliás a Coreia do Norte continua a ter um estado de guerra teórico com os Estados Unidos, e no paralelo 38, que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul, há as tropas americanas. E os americanos estão por ali, e a Coreia do Sul tem um manejo, digamos, difícil da sua relação com a Coreia do Norte, porque vale a pena dizê-lo também, a atitude que os Estados Unidos têm em relação à Coreia do Norte não é exatamente a mesma que a Coreia do Sul tem em relação à Coreia do Norte. Por vezes a Coreia do Sul tem uma leitura diferente do modo como encarar a relação com a Coreia do Norte. Dito isto, Claro. continua a ver os Estados Unidos como um elemento essencial e básico para a sua segurança, e esta tensão que vive em Seul e na Coreia do Norte, tendo em conta a imprevisibilidade do vizinho a norte, de Kim Jong-un, é algo muito importante. E, portanto, temos aqui dois parceiros importantes. O António referiu um parceiro mais distante. E o parceiro mais distante é a Austrália. A Austrália é, para os Estados Unidos, um dos parceiros mais firmes. Os Estados Unidos têm no mundo, como parceiros firmes, verdadeiros, eh, o Canadá, tem o Reino Unido e tem a Austrália. Não é por acaso que são países anglo-saxónicos todos. Exatamente. E que mais do que isto, e são países que estiveram com os Estados Unidos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Claro. O Japão também esteve, mas esteve do outro lado. E, portanto, a Austrália, que é um país que ao longo das últimas décadas tinha vindo a reforçar a sua relação com a China. A Austrália tem uma presença chinesa grande no seu território, desde sempre, e tem uma relação de natureza económica muito forte. Mas a Austrália começou a perceber que a China, nesta sua nova assertividade, estava a começar a pescar em águas estratégicas da Austrália. E António referiu que este governo é mais à esquerda, é trabalhista, não é conservador, mas na realidade as diferenças de linguagem são ínfimas e as diferenças estratégicas parecem ser nulas. Este governo está muito preocupado
com a assertividade chinesa, está muito preocupado, esteve muito preocupado já o governo anterior, com a presença chinesa dentro da própria Austrália, aquilo que muitos australianos consideram ser uma espécie de uma quinta coluna chinesa, com influências nos jornais, na imprensa, nas edições, etc. E está a combater isso, e está a densificar a sua relação com os Estados Unidos. E, em particular, o AUKUS. O AUKUS é uma estrutura que os Estados Unidos criaram em matéria de defesa e segurança. Não é uma aliança securitária, mas é uma estrutura de coordenação de segurança com o Reino Unido e com a Austrália. Com a Austrália aí a ter até, e com a cumplicidade dos Estados Unidos, uma coisa negativa relativamente à França, porque tinha Exato. combinado a compra de submarinos à França e desistiu disso à última da hora, criando um conflito com Paris nessa matéria. Mas a Austrália está muito preocupada e sabe que está a caminho, pode ser que eu esteja enganado, de criar uma espécie de uma NATO pela área. Quer dizer, já tivemos no passado uma estrutura deste género nos anos 50, mas começa a criar-se uma densificação. Resta saber aqui quem são os parceiros para essa densificação. E nesta semana nós tivemos um outro sinal que foi dado pela visita a Washington do líder das Filipinas. As Filipinas é um país estranho neste processo, é um país independente desde 1946, tem uma relação com os Estados Unidos forte, tem bases americanas, agora vão dar mais 4 bases americanas aos Estados Unidos, mas também tem uma relação forte com Pequim. A China Até é um dos porque o maiores... maoísmo, tradicionalmente, o maoísmo nas Filipinas e naquela zona também foi muito forte. Como foi na Na Indonésia Indonésia, também, exatamente. tivemos casos complicados e é também uma área que não é alheia aos interesses dos Estados Unidos. Nas Filipinas nós tivemos a ida a Washington do filho do famoso Ferdinand Marcos, um homem que começou nos anos 50 e desapareceu, e depois foi afastado por um golpe de Estado e agora, através de eleições, regressou o filho, que tem um nome curioso porque é conhecido pelo Bong Bong, que é uma coisa que não sei porquê me faz lembrar um líder italiano. E o Bong Bong foi aos Estados Unidos. A última vez que um líder das Filipinas tinha ido aos Estados Unidos foi há 10 anos, e o pai, Marcos, tem ainda uma dívida perante os tribunais americanos de 300 e tal milhões de euros, Exatamente. e conseguiu ir isento dessa dívida, dado o seu estatuto diplomático e dada, digamos, a proteção dada pela diplomacia. O que é, pelo menos para alguma coisa, a diplomacia algumas vezes pode valer. A ida de Marcos traduz, no fundo, uma diferença substancial relativamente ao anterior líder, que saiu em meados do ano passado, Duterte. Duterte era uma figura estranhíssima, com comportamento em matéria de direitos humanos, área em que as Filipinas não são propriamente dos melhores seguidores, e Duterte tinha uma relação com a China que preocupava os Estados Unidos, uma relação de maior intimidade. Não quer dizer que Marcos não tenha o realismo suficiente para, por exemplo, ter ido a Pequim antes de ir a Washington. Certo. E ter decidido, de certa maneira, ao anunciar que não queria que o seu território fosse, digamos, uma base para quaisquer ataques militares, não tivesse já feito digamos, um preemptive strike oral relativamente à possibilidade dos Estados Unidos estarem a pensar utilizar as Filipinas no quadro de uma possível agressão chinesa a Taiwan e à mobilização de forças por ali. Mas o que vale a pena dizer é que estes países todos ali à volta, e volto a dizer, a Indonésia também está metida nisso, estão preocupados com o facto da China, de há umas décadas, das 2 décadas esta parte, há uma década mais propriamente esta parte, ter começado a afirmar o seu papel de quase liderança que não quer discutir, chamada Mar do Sul da China, com criação de ilhas artificiais, com tomada de determinadas zonas à revelia do direito internacional e à revelia do direito dos mares, e além disso, com a ameaça a Taiwan. Taiwan é uma estrutura relativamente à qual estes países têm sempre uma atitude dual, é uma democracia, mas ao mesmo tempo não é um Estado, não está nas Nações Unidas. Os Estados Unidos nos anos 70 ajudaram a que Taiwan se isolasse, vale a pena dizê-lo, para poder pôr Pequim no Conselho de Segurança, para chatear os russos. Na altura a ideia era criar um problema contra a União Soviética. Hoje o tiro saiu pela culatra, pela simples razão de que há uma ameaça, porque ao mesmo tempo que nessa altura reconheceram a uma só China, e essa uma só China é lida diferentemente por Pequim, que é quando nós quisermos vamos lá, ou por Washington, que diz é manutenção do status quo, não obstante o princípio ficar lá.
E por isso mesmo, nós estamos aqui num tempo de movimentação tectónica na relação entre os Estados Unidos e os seus amigos no Sudeste Asiático, sempre, como o António disse no início, numa espécie de um cerco à China. Mas volto a dizer, qualquer desses interlocutores tem que ter o realismo suficiente para perceber que a China não pode ser hostilizada completamente, pelo menos tanto quanto os Estados Unidos gostariam, e tem Claro. que ter em consideração aquilo que são os seus interesses diretos, nomeadamente os interesses de natureza comercial, que são muito importantes, e na base dos quais a China conseguiu, não só com estes países, mas também com o resto do mundo, criar uma teia de interesses mútuos, vale a pena dizer, mútuos, que torna muito difícil o chamado decoupling, isto é, partir a relação que foi criada à luz do fundo da globalização e muito facilitada pela entrada da China para a Organização Mundial de Comércio promovida pelos países ocidentais, e agora há uma dificuldade em isolar a China ao mesmo tempo e manter essas linhas comerciais. Esta vai ser a grande questão dos próximos tempos e uma entidade chamada União Europeia tem-na em cima da mesa neste momento. Claro, muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.